Bom, vamos para a nossa segunda aula então, realmente. Nossa aula de física é simples, tá? Não precisa se assustar. Não é uma aula complexa que envolve vários cálculos. Na verdade, são fundamentos da física que eu acredito que são importantes para você entender que lá na frente vão fazer diferença. Então, assim como na aula de matemática que eu disse que o diretamente proporcional e o inversamente proporcional são importantes, aqui eu também vou frisar exatamente quais são os principais carinhas que nós vamos falar nessa aula que você deveria relembrar ou você deveria gravar mais para você não ter dificuldade, porque lá na frente eu vou começar a falar de algumas coisas e você vai querer saber mais sobre isso, beleza? Enfim, teoria de voo, aula 2, física. Vamos lá. A gente tem algum conceito de velocidade. Eu sei que você deve estar achando, tipo, professor, mas eu sei o que é velocidade. No meu carro tem um velocímetro. Sim, a gente fala muito em velocidade porque na teoria de voo a gente vai usar vários tipos de velocidade. Na aeronave em si, quando você for voar de verdade, a gente vai ver velocímetros com medidores diferentes. Assim como no Brasil nós usamos quilômetros por hora, lá fora do Brasil a gente usa milha por hora. Nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Então a gente pergunta, mas o que é milha por hora? Entendeu? Vai usar mais, na verdade, em navegação, mas a gente usa também no velocímetro dos aviões. Alguns velocímetros têm medidas diferentes, tá? Então você precisa saber disso para poder voar com qualidade. Então, velocidade é a distância percorrida por tempo, né? Então, se eu vou andar com o meu avião a 100 km por hora, eu vou percorrer 100 km em 60 minutos. Porque é uma razão. Lembra que eu falei na aula de matemática que razão é o resultado de uma divisão? Então, a razão da velocidade é quilômetros por hora, tá? Então, eu posso falar em quilômetros por hora aqui, ó. Que a gente já sabe qual que é a medida de quilômetro, tal, metro, decímetro, centímetro, porque a gente mora no Brasil. Aí, quando eu vou falar em milha por hora, eu vou falar em milhas terrestres, tá? Esse mph é uma milha terrestre, status mile. Aqui, ó, milha por hora equivale, uma milha por hora, que é essa ST, equivale a 1,609 km por hora, tá? E aí, quando eu for falar em nó, que é a medida mais usada na aviação, então quando você for ver lá que num determinado nível de voo a velocidade máxima é 200 nós, por exemplo, você vai ver que você realmente vai usar nós, você não vai usar quilômetro por hora, tá? Então, nó é equivalente a 1,852 km. Então, se você aproximar com o teu avião a 100 nós e falar, eu queria saber qual a velocidade em quilômetro, porque eu não entendo muito bem quanto é 100 nós. Você faz 100 vezes 1,852, que vai ser 185 km. Então, se você aproximar com o teu avião para pouso a 100 nós, é como se você estivesse andando com o seu carro a 185 por hora. Olha como é rápido, né? É praticamente o dobro, mas não é exatamente o dobro, tá? Enfim, então é uma razão. Esse aqui é o velocímetro que a gente tem nas aeronaves, né? IAS significa Indicate Air Speed, velocidade indicada do ar, tá? E é assim que a gente vai conseguir ver, beleza? Aqui dentro tá True Airspeed, que é a velocidade verdadeira do ar. Mas eu não vou entrar nesse critério agora. Mas saibam que existe velocidade e a mais usada na aviação é nós, tá? Enfim, ó. Aqui está a conversão para vocês deixarem gravado, quilômetro por hora. Se eu for transferir para milha por hora, que é esse ST, eu faço vezes o quilômetro vezes 1,609. Por exemplo, 20 quilômetros por hora. Eu multiplicaria vezes 20 milhas por hora, eu multiplicaria por 1,609 para saber quando dá em quilômetros. E se fosse nós, eu multiplicaria por 1,852. Beleza? Exercícios não são o foco dessa aula. E aí a gente tem algumas definições, e essas definições são realmente muito importantes para a gente entender coisas futuras. Massa. Massa a gente costuma confundir com peso, tá? Então eu vou tentar diferenciar bem para vocês entenderem legal. Por isso que eu coloquei esse prato de macarrão aqui. O que é macarrão? Macarrão é uma massa. Então a gente vai fazer essa analogia. Massa é a quantidade de matéria contida num corpo. Ou seja, o Arthur tem uma massa aqui de 100 quilos. Eu peso 95, né? Ali, ó, falando errado. Peso 95. Eu tenho uma massa de 95 quilos. Se eu for para a Lua,
a quantidade de matéria que tem no meu corpo, ou seja, a quantidade de molécula, de célula, de tudo, vai mudar? Se eu for para a Lua, por exemplo, não vai mudar. Eu continuo tendo as mesmas moléculas, as mesmas células, a mesma matéria. Então a gente fala que massa é invariável, ela não muda. Se você olhar lá e for ver, falar, Arthur tem a massa de 95 quilos, ele vai para a Lua e vai ter a mesma massa de 95 quilos. E aí você deve estar pensando, tá, Arthur, mas quando eu vejo lá na balança 95 quilos, eu penso na Lua. A Lua tem menos gravidade, vai dar menos. E é por isso que o pessoal confunde. Mas sempre se lembre, massa, lembre do prato de macarrão aqui, ó. Lembre do prato de macarrão e lembre disso. O prato de macarrão, ele é o mesmo na Terra e o mesmo na Lua? Sim. Então, massa não varia, é invariável. Esse é o macete. Aí, quando a gente fala em peso, vamos lá, ó. Peso é uma força invisível que atrai os corpos para a superfície terrestre ou para qualquer corpo grande, tá? Por que eu estou dizendo isso? Na verdade, tudo que existe possui gravidade. Se eu pegar o meu celular, ele possui gravidade. Se eu pegar a bateria da câmera, que está aqui guardada, a outra bateria, ela possui gravidade também. Uma caneta possui gravidade. Só que o problema é o seguinte: como que faz para essa caneta atrair a gente? Ela precisa ter muita massa, ela precisa ser muito grande. A Terra é muito grande, então ela atrai a gente para o centro dela. E a Lua? A Lua também é muito grande, então também atrai a gente para o centro dela. Então o que acontece? Tendo essa gravidade, tendo essa atração para o centro dela, essa força que nos atrai para o centro de qualquer coisa, como a Terra, como a Lua, como Plutão ou qualquer coisa, é chamado de peso. Essa força é chamado de peso, tá? E a massa é em quilo. Essa é a diferença. A massa é a quantidade de molécula que eu tenho no corpo e não varia. O peso é a força gravitacional que nos atrai para o centro da Terra ou da Lua, ou seja, para onde for. E aqui a gente vê, ó, massa em quilograma. E peso, ó, é 120, que é o quilograma, vezes a força. Esse 10 aqui está arredondado, tá? Porque a força gravitacional da Terra é 9, alguma coisa, beleza? 9,882, eu não lembro ao certo. Se você multiplicar 120, que é a massa, vezes 10, vão dar 1.200 newtons. Então, o meu peso não é calculado em quilo, ele é calculado em newton, beleza? Então, a gente aprende errado. A gente vai na balança da farmácia e fala que meu peso é 95 quilos. Não, a minha massa é 95 quilos e é invariável. O meu peso é 95 vezes 10, que são 950 newtons, tá? E aí quando eu for para a Lua, lembra que a força da gravidade nos atrai para o centro? A Lua tem menos gravidade. Então quando eu for para a Lua, eu vou ter 10 de gravidade igual na Terra? Não, eu vou ter menos. Aqui no nosso exemplo, ele não dá quanto que é a força de gravidade da Lua e eu não me recordo. Também isso nem é tão importante. Mas, ó, você vê que 120 quilos na Lua é o mesmo que 120 quilos na Terra. Porém, o peso, ó, é 200 newton na Lua, ou seja, a força gravitacional é muito menor que a da Terra. Enquanto na Terra o meu corpo tem o peso de 1.200 newtons, lá na Lua o meu peso é de 200 newtons só. Ou seja, 1/6 do valor do meu peso, é muito menos. Então, relembrando, massa, lembra do prato de macarrão, ele é a quantidade de matéria contida ali, então a massa, o macarrão não vai ser diferente na Lua ou na Terra, ele é igualzinho em qualquer lugar. O peso é a força gravitacional que nos atrai para o centro da Terra ou da Lua ou da onde for. E você sabe que a gravidade muda, então na Terra a gravidade é maior, na Lua é menor. Então meu peso é variável, minha massa não é variável. Top? E vamos falar em força. Força é tudo que é capaz de alterar o estado de um corpo, beleza? Ou seja, meu carro aqui, ó, quem estou empurrando aqui, quebrou na beira da estrada. E eu quero empurrar ele para frente, quero que ele se desloque, porque ele não quer pegar. O que eu preciso? De uma galera atrás empurrando e fazendo força para ter um deslocamento. Por quê? Porque meu carro está parado. Então, tudo que está parado permanece parado, até que haja o quê? Uma força. E tudo que está em movimento continua em movimento até que haja uma força que pare aquele movimento. Sei lá, o freio do meu carro, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a força que nós estamos falando é a força das duas pessoas, do homem e da mulher empurrando o carro. Então, força é tudo que é capaz de alterar o estado. Se ele estava parado e está em movimento, a força está atuando. Se ele está em movimento e está parando, a força está atuando também, porque eu estou alterando o estado.
E aí, por que eu falei de força, tá? Porque quando eu falo de definição de trabalho, obrigatoriamente eu tenho que falar da força, porque a força tá no meio da definição de trabalho. Trabalho é a força vezes o deslocamento. A gente não falou do carro que estava parado na beira da estrada? Agora a gente vai falar de um carro carregado de pedra. Esse cara trabalha carregando pedra e ele tem um carrinho onde ele empurra essas pedras. Essa pedra aqui, ó, ela é pesada, não é? Então eu tenho que fazer força para o meu carrinho andar. Beleza, ó, eu já tenho a força no nosso cálculo aqui. Só que esse carrinho vai andar, não vai? Porque ele tem que sair de um lugar e levar a pedra para o outro. Então, se ele vai de um lugar para o outro, quando ele executa a força, ele também tem o quê? O espaço. Esse S aqui foi denominado de espaço, space, né? Tá em inglês. E F de force. Aqui em português, ó, trabalho é força vezes D, que é deslocamento. Então, o meu trabalho é tudo aquilo que faz uma força vezes o meu deslocamento. Entendeu? Então, se eu tenho um deslocamento graças a uma força, eu tenho um trabalho. Você vai ver daqui a pouco por que eu estou te contando isso. E aí, ó, quando eu falo de potência, ó, lembra que da força a gente foi para o trabalho. Para poder entender o trabalho, a gente tinha que saber da força. Agora, para entender potência, a gente tem que entender trabalho. E trabalho é a força por deslocamento, beleza? Quando a gente fala de potência, quando a gente fala assim, esse carro é muito potente, ele tem 200 HP de força, e aí você sempre escuta HP e fala, nossa, HP é uma medida de potência, então, é forte, ou ele tem 200 cavalos, e aí você fica, tá, legal, bacana, mas o que é esse cavalo? O que é esse HP? Esse HP é uma medida de potência, assim como o quilo é uma medida de massa, beleza? Assim como Newton é uma medida de peso, beleza? Então a gente fala aqui, ó, que o trabalho produzido por unidade de tempo é chamado de potência. Vamos rebobinar? Força versus deslocamento é trabalho. Trabalho por unidade de tempo, ou seja, a força mais o deslocamento mais o tempo, isso é potência. E como que eles inventaram isso? Como que eles descobriram? Ou como que eles deram uma medida, né? Porque é igual o metro. O metro, alguém catou alguma coisa e falou, isso é 1 metro e acabou. Isso é 1 pé e acabou. Entendeu? A medida de potência também foi medida de uma certa forma. Eles pegaram um cavalo robusto, diz nas nomenclaturas aí dos livros, eles pegaram um cavalo robusto, pegaram um peso de quê? De 76 quilogramas força, beleza? E fizeram o cavalo deslocar esse peso durante 1 metro. Olha aqui, ó, na velocidade de 1 metro por segundo. Então, um cavalo robusto, erguendo um peso de 76 kg força na velocidade de 1 metro por segundo, isso é igual a 1 HP. Se fosse 2 HP, seriam 2 cavalos erguendo 2 pesos de 76 a 1 metro por segundo. Então, essa é a definição de HP. Horsepower. Horsepower é a força ou poder do cavalo, tá? E também tem um negócio que se chama cavalo a vapor, porque esse horsepower é o cavalo normal que a gente tem. O cavalo a vapor, se eu não me engano, ele foi tirado medida referente a motores a vapor. E aí, a única diferença que muda do horsepower para o cavalo a vapor, né? Cavalo a vapor, CV, é que em vez de ser 76 kg força, ele é medido com 75 kg força. Então, se você vê HP, ele é 76 kg forças a 1 metro por segundo. Se você ver cavalo a vapor em algum questionário, é 75 kg força a 1 metro por segundo. Beleza? Você viu que uma coisa vem da outra? Força, de força para trabalho, trabalho para potência, e uma vai levando a outra. Ó, a gente chegou agora na aceleração. Não é nada complicado, é facinho de entender. Vou te dar um exemplo muito fácil e clássico. Eu estou na rodovia andando com o meu automóvel a 50 km por hora e eu quero chegar a 100 km por hora. Se eu estou a 50 e quero chegar a 100, o que eu faço? Eu piso no acelerador e acelero o meu automóvel. Então, o que é aceleração? É você variar essa velocidade. Então, a gente já tem a definição aqui, ó. É a variação, ó. Variação de quê? De velocidade. Então, vamos achar aqui. Estou indo para o meu serviço de bicicleta, igual está no meu desenho aqui. Estou indo a que velocidade? 10 metros por segundo, beleza? E aí eu vou querer
acelerar, eu vou querer chegar aqui a 20 metros por segundo, porque eu vi no meu relógio e eu acho que eu estou atrasado. Então, eu vou ganhar aqui, ó, de 10 até 20. Eu vou ganhar quantos metros por segundo? Eu tenho que adicionar mais 10 metros por segundo para chegar até 20. Beleza? Então, eu vou acelerar, a variação vai ser 10 metros por segundo. E aí, o que acontece? É a variação, a gente já achou a variação foi 10, porque a variação entre 20 e 10 é 10. E aí, ó, por unidade de tempo, quanto tempo eu demorei para acelerar mais 10 metros por segundo? Ó, eu demorei 20 segundos. Então, se eu demorei 20 segundos para acelerar 10 metros em 1 segundo, eu demorei quanto tempo aqui? Ó? Qual a velocidade que eu tive em 1 segundo? Ou seja, eu tive uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Não vou explicar essa questão do porquê ao quadrado, mas é ao quadrado, tá? Então, a cada segundo, eu acelerei meio metro. Se eu for somar 1 por 1, vai dar 10, que é essa variação que a gente tem aqui. Beleza? Então, a gente pode colocar aqui na nossa conta, ó. Então, vamos só rebobinar. Ó, aceleração é uma variação de velocidade. Eu variei de 10 até 20. A variação foi de 10, porque de 10 até 20 são 10 a diferença, né? Então, eu variei 10 metros por segundo. Por unidade de tempo, o meu tempo foi 20 segundos. Então, eu acelerei 10 metros por segundo em 20 segundos. Então, em 1 segundo, a cada 1 segundo que passava, eu aumentava a minha velocidade em meio metro por segundo. Após 20 segundos, eu aumentei a minha velocidade em mais 10 metros por segundo. Beleza? Essa é a aceleração. E aí a gente entra na primeira lei de Newton, a inércia. Ou seja, todo corpo que está parado tende a permanecer parado sem que haja nenhuma força externa. E todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento sem que haja nenhuma força externa também. Ou seja, esse cara está andando de bicicleta aqui, ó. Ele está indo. Se não tivesse as pedras aqui, ele permaneceria em movimento. Só que como ele já está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Tanto é que a bicicleta bate na pedra e para repentinamente. Como ele tende a permanecer em movimento, ele voa para frente das pedras, lá para frente da bicicleta. Então, aí já diz, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Assim como quando tem acidente de carro, bate o carro ali num muro, a pessoa voa pelo vidro. Por quê? Ela está em movimento e tende a permanecer em movimento. E essa é a primeira lei de Newton. Assim como esse carinha aqui, ó, ele está arrastando uma pedra super pesada. Só que ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem força suficiente. Olha a força já agindo aí. Ou seja, por que ele não consegue ali, ó? Porque um corpo em repouso tende a continuar em repouso sem que haja nenhuma força externa. Até existe uma força ali, mas não é suficiente a do carinha, tá? Por isso que a pedra não se move. Então, primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento sem nenhuma força externa, e todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso se não tiver nenhuma força externa. Ação e reação, a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, sentido e direção contrária, beleza? Essa é a definição. Mas enfim, como assim, Arthur? Toda ação tem uma reação. Eu tenho um balão aqui cheio de oxigênio, ou seja, ele tem uma pressão de ar ali dentro. Se eu abro a boca do meu balão, ele vai ter uma ação de quê? De sair o ar para baixo. Automaticamente vai ter uma reação do balão se deslocar para cima. Então, toda ação corresponde a uma reação. A força para baixo do ar fez o balão ter uma força para cima de deslocamento. E aí, quando você pega aqui a força da gravidade também aqui na Terra, ó, a gente falou agora de pouco sobre peso, massa e tudo mais. Então, quando você pega a força gravitacional da Terra, a Terra nos empurra, nos puxa para baixo a 10 metros por segundo, se eu não estou enganado, que a gente tinha visto lá, né? Então, a Terra nos puxa para o centro da Terra fazendo uma força, ou seja, essa força é para o centro da Terra. Mas na planta dos seus pés você também não sente uma força da sua massa ali, de certa forma, do seu peso, né? Do seu peso, na verdade, você não sente essa força? Ou seja,
a terra te puxa para cima, para dentro, e você sente uma força contrária dos seus pés ali. Então, toda ação tem uma reação. Se o balão solta o ar para baixo, ele vai para cima. Se a força da gravidade nos puxa para baixo, eu sinto uma força contrária. Densidade. Como que funciona a densidade? A densidade é um cálculo simples que é a massa, vou botar um M aqui, sobre o volume, tá? Aí a gente vai entrar aqui em diretamente proporcional e indiretamente proporcional. Quanto maior a massa, maior a densidade, porque eles são diretamente proporcional. E agora vamos fazer o inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor a densidade, porque tudo que está embaixo é inversamente e tudo que está em cima é diretamente proporcional, tá? Tudo tem relação com a densidade. Pô, Arthur, não entendi direito. Massa, a gente está falando em gramas, ó. Tá vendo aqui as gramas, ó? Essa é a massa. E volume, eu estou falando em centímetro cúbico. Ou seja, eu tenho 3 cubos aqui, não tenho? Esses 3 cubos não têm o mesmo tamanho? Sim, os 3 têm o mesmo tamanho. Ou seja, a massa é fixa. Não vai, desculpa, o volume é fixo, não vai mudar. Se ele tem o mesmo tamanho, ó, 1 centímetro cúbico. O primeiro, 1 centímetro cúbico. Esse aqui, 1 centímetro cúbico. Mas você pode ver que, por exemplo, 1 centímetro cúbico aqui, ó, de água não pesa, entre aspas, né? Não pesa a mesma quantidade que 1 centímetro cúbico de madeira. Ó, tá vendo que madeira é mais leve? E agora, se você for pegar chumbo, chumbo não é pesado pra caramba? Então, ó, o chumbo tá bem mais pesado com o mesmo volume. Ou seja, ele é mais denso, por isso que ele é mais pesado mantendo o mesmo volume. Então, os 3 mantêm o mesmo volume, só que eles têm massa diferente. Então, como eles têm massa diferente, ó, esse aqui não tem uma massa maior, então ele é mais denso, porque a massa está em cima e é diretamente proporcional à densidade. E essa daqui da água, ele é um pouco menos, não é? Então, se ele é menos, ele tem menos massa, ele tem menos densidade. E a madeira tem menos ainda, porque ela tem menos massa do que os dois e ela tem menos densidade ainda do que os dois. Então, o que está em cima é diretamente proporcional, o que está embaixo é inversamente proporcional. Lembrando que densidade é igual a massa sobre o volume. Horrível a minha letra porque eu estou desenhando com o mouse, tá? Enfim, aí sabendo dessas forças, desses trabalhos e tudo mais que a gente disse aí, a gente entra numa definição de momento ou torque. Momento ou torque é uma força rotativa, eu diria isso. Por exemplo, a gente vai tirar um parafuso de algum lugar e a gente tem uma chave de boca. A gente precisa fazer uma força rodando esse parafuso para tirar ele do nosso prego, do nosso parafuso. Aliás, tirar uma porca de um parafuso. O que acontece? Eu tenho aqui uma chave de boca conectada na minha porca. Eu vou gerar uma força para poder girar a porca. Então, essa força, sendo rotativa, eu não chamo ela só de força, eu chamo ela de momento ou de torque. Então, eu mudo o nome dela simplesmente porque ela é uma força rotativa. Porque você lembra que no comecinho lá tinha um cara fazendo uma força empurrando um carrinho? Aquilo não é torque, nem momento. Por quê? A força de empurrar um carrinho é um deslocamento horizontal. Agora, essa força que eu estou fazendo para tirar minha porquinha é uma força que eu executo em círculos. Ou seja, ela vai ser chamada de momento ou torque por conta de ser em círculo e não numa reta. Vetor. Enfim, vetor, a definição original dele é tudo aquilo que possui direção, intensidade e sentido, tá? Direção, por exemplo, aqui, ó. Esse rapaz tá empurrando uma caixa, não tá? Ele tá fazendo uma força? Beleza. Só que ele tá fazendo o quê? A força, vamos falar que ele esteja fazendo uma força de 2 kg para empurrar essa caixa. 2 kg seriam o quê? A intensidade. A direção seria o quê? Horizontal. Não tá na horizontal? Essa faixinha verde aqui, ó. Essa faixinha verde é o vetor de força que a gente está fazendo para empurrar essa caixa. Então, 2 kg de intensidade e direção horizontal. E sentido? Sentido esquerda para
à direita. E aí a gente confunde muito direção com sentido. Para você não confundir mais direção com sentido, lembra das placas quando você vai viajar. Vai estar escrito lá, sentido norte, sentido Parque do Ibirapuera, sentido São Paulo capital. Então o sentido é para onde está indo. E o que sobrou foi direção. Direção é horizontal, vertical, inclinado e assim por diante. Então, intensidade é a força com que ele vai empurrar. Direção é se é horizontal, vertical ou inclinado. E sentido é de onde para onde. Beleza? Vetor é isso. E nesse caso, o vetor verde é exemplificado o que ele está fazendo ali. Essa força que ele está executando. E aí a gente fala de pressão também para a gente entender um pouco disso. Como que funciona a pressão? A pressão, por definição, é uma força. Lembra que eu falei que força é o que causa deslocamento e assim por diante? A força por unidade de área. Por que eu estou falando isso? Ó? Pode ver que esse rapaz está martelando alguma coisa. E olha o que ele fez. Ele colocou um prego nessa parede aqui, no primeiro exemplo aqui, e deu uma martelada no prego. E o prego entrou na madeira. Ou seja, ele fez uma força numa área. Qual que é a área que ele fez força? A área que ele fez força foi a pontinha do prego ali. Então, a pontinha do prego entrou na madeira. Tá, professor. Comum. Uma força na ponta do prego entrou na madeira. E aí você fala, tá, então eu vou fazer a mesma força em qualquer coisa e tudo vai entrar na madeira? Epa, peraí. Ó, pode ver que no segundo exemplo ele fez a mesma força, só que ele fez o quê? Num pino de boliche. O pino de boliche vai entrar na madeira? Lógico que não vai entrar na madeira. Sabe por quê? Porque a área, ó, do pino de boliche é muito grande. Se fosse madeira o pino de boliche fosse bem fininho, igual o prego, também entraria na madeira. Mas o prego, ó o tamanho da pontinha do prego, ou seja, é uma área muito pequena. Então, a pressão foi maior. Agora, uma área muito grande, a pressão é menor. Entende o que é pressão? Então, é uma força executada por uma unidade de área. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. E aí a gente vai falar um pouquinho de energia na nossa aula de física. Energia é tudo aquilo que consegue realizar um trabalho. Para você entender, lembra que trabalho é força vezes o deslocamento, ou seja, é uma força que eu executo e consigo causar um deslocamento. Esses carros são movidos aqui, ó, energia elétrica. É uma energia, não é? E essa energia ela causa o quê? Rotação do pneu. Ó, essa rotação do pneu, momento ou torque, ó, vamos relembrar, causa o quê? O deslocamento do carro. Ou seja, a nossa energia do carro, a nossa energia elétrica, vai fazer uma força na roda que vai causar um deslocamento. E força versus deslocamento é o quê? Trabalho. Então, energia é tudo aquilo que causa trabalho. E trabalho é a força versus o deslocamento. Só que aí a gente tem algumas classificações de energia. Ó. Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia de pressão. E eu vou te explicar e é facinho, tá? Energia cinética é a energia contida nos corpos em movimento. Ou seja, esse carro está andando, esse avião também está voando, está se deslocando, né? Os dois estão se deslocando. E eles têm uma energia que é capaz de produzir um movimento. Ou seja, se eu entrar na frente de um avião voando, ele vai me atropelar. Por quê? Porque ele tem uma energia. E o carro também vai me atropelar, vai me machucar, porque ele tem uma energia. Só que daí você fala, Arthur, e se eu desligar o carro e colocar em ponto morto lá, o neutro? Ele continua se locomovendo? Continua, ó. Vê o que acontece com o carro na subida aqui, ó. Ele continua subindo. Se eu tiver um carro a 100 km por hora e tiver uma subida e eu desligar o carro e colocar em neutro, ele sobe um pedaço. Mas, professor, como que ele sobe um pedaço se ele está desligado? Porque ele acumulou uma coisa chamada energia cinética, que eu acabei de dizer que é a energia contida nos corpos em movimento. Então, graças à energia cinética, ele continua subindo até um determinado ponto onde vai acabar a energia dele. Beleza? Então, energia cinética é a energia contida nos corpos em movimento. E aí você vai falar, também existe uma energia potencial gravitacional? Existe. Por exemplo, o nosso carro ele subiu a ladeira lá com a energia cinética e ele parou aqui no topo. E aí você fala, Arthur, então ele não consegue descer mais? Consegue, a gente sabe que se você catar um carrinho de brinquedo ou um carro numa ladeira e soltar, ele vai embora. Mas por que ele vai embora?
Por que quem vai embora? Porque tem uma energia potencial da gravidade, ou seja, gravitacional. A hora que eu soltar meu carro no neutro e der uma empurradinha dentro dele ali, ou colocar o pé para fora e empurrar um pouquinho, ele vai se deslocar. A hora que ele pegar esse decidão aqui, ó, ele vai embora. Aí você vai falar para mim assim, Arthur, então ele se deslocou porque ele tinha energia cinética? Não. Ele se deslocou do topo para baixo porque ele tinha energia potencial gravitacional, que é a energia acumulada nos corpos que estão mais elevados, tá? Então o corpo está elevado, na hora que ele começa a descer, é a energia potencial gravitacional que fez ele descer. E aí, se ele está em movimento e já não depende mais da gravidade, ele volta a ter uma energia cinética, que é a energia contida nos corpos em movimento. Beleza? Cinética é em movimento e gravitacional é nos corpos elevados. E aí também existe uma energia, que energia é tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho, que é a energia de pressão. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma panela de pressão aqui. Eu coloquei isso para você entender de forma mais fácil possível. E aí dentro da minha panela de pressão, meu fogo está ligado e ela está bem forte a pressão. Não dá para abrir, senão ela explode, né? A gente sabe disso. Mas vamos supor que eu coloquei um mecanismo ali na minha panela que eu consigo fazer um buraquinho nela aqui e conectar esse cano aqui nela, ó. E aí eu tenho uma válvula de abertura e fechadura. Ixi, o Siri tá doido. Vamos supor que eu conectei o meu cano na minha panela e coloquei uma válvula nessa ponta aqui que eu posso abrir e fechar a hora que eu quiser. Ou seja, eu posso liberar essa pressão e cortar essa pressão a hora que eu bem entender. E aí eu falo para você, se eu liberar essa pressão e colocar no motorzinho que gira, num ventilador, alguma coisa, ele vai conseguir girar esse motor? Obviamente vai. Se eu colocar ele aqui em algum carro, por exemplo, eu faço um foguete, coloco um carro aqui, vamos desenhar um carro, coisa que eu inventei agora, ó, que loucura, hein? Beleza, coloquei um carro aqui. E aí eu coloco, o mecanismo de movimento do meu carro agora é por pressão. Eu coloco uma panela aqui dentro e esse cano saindo aqui atrás. Lembra que a gente falou da lei de Newton? Toda ação corresponde a uma reação? Se eu abrir a válvula aqui e soltar muito vento para trás, o carro não vai para frente? Se ele vai para frente, ele não tem uma força, que é a força dessa energia de pressão, e não vai ter um deslocamento? Então, se ele tem essa força e vai ter o deslocamento, ele executa um trabalho. Então, ele é uma energia. Basicamente, ele é uma energia. E ele é uma energia de quê? De pressão. Ou seja, ele é uma energia porque consegue produzir trabalho graças a uma pressão. O mecanismo de pressão que eu fiz é a panela de pressão e eu solto o ar para o meu carro ir para frente, que é basicamente o que o motor de um avião a reação, eu vou falar motor a turbina para vocês entenderem melhor, faz. Ele pega o ar, compacta o ar, empurra o ar mais forte para trás e o avião se desloca para frente. Foguete, o que o foguete faz? Ele solta o ar muito rápido ali, queima o combustível para quê? Para o foguete para frente e o ar fica para trás. Então, energia de pressão é energia contida nos corpos sob pressão. Vamos rebobinar? Energia cinética é a energia contida nos corpos em movimento. Energia potencial gravitacional é a energia contida nos corpos em locais elevados. E energia de pressão é a energia contida nos corpos sob pressão. Beleza? E tudo isso precisa produzir trabalho para ser energia. E se eu não me engano, esse aqui é o nosso último tema que fala sobre vetores. E na minha opinião, as energias e os vetores são as coisas mais principais dessa aula. São as principais, né? Acho que não existe mais principal. São as principais coisas dessa aula. Enfim, vamos supor que eu tenho uma mesa. Eu vou te dar um exemplo para você conseguir entender a minha explicação. Eu tenho uma mesa aqui. Aí eu vou começar a empurrar essa mesa para cá, ó. Eu tive o quê? Um vetor força. Lembra? O vetor é tudo aquilo que tem direção, intensidade e sentido. Intensidade, professor, eu vou empurrar a mesa com 2 kg, só para rebobinar, hein? Direção, horizontal, sentido da esquerda para a direita, beleza? Tem um vetor de força. Para onde minha mesa vai? Minha mesa vai para a direita. Se eu estou empurrando ela para a direita, ela vai para a direita. Mas vamos supor que meu colega vai me ajudar. Só que em vez de empurrar da esquerda para a direita, ele empurra a mesa de baixo para cima. Se ele empurrasse a mesa sozinho, a mesa iria para cima.
Só que eu também estou empurrando junto com ele. Eu empurro da esquerda para a direita e ele empurra a mesa de baixo para cima. Para onde vai essa mesa, na verdade, se nós dois, ó, ele está empurrando para cá e eu estou empurrando para cá? Essa mesa, ela não vai aqui, ó, meio que no sentido inclinado, porque nós dois estamos empurrando a mesa. Então, isso que a gente acabou de fazer é compor dois vetores. Eu catei o vetor meu, que é esse aqui, ó, rabiscar para vocês verem, e peguei o vetor do meu amigo, que é esse aqui. Compus os dois, ó, peguei o do meu amigo aqui e peguei o meu aqui. Compus os dois e achei o quê? Uma resultante. Essa aqui é a resultante dos vetores, beleza? E aí, no nosso lado esquerdo da nossa tela, tá aqui, ó, a minha força e a força que o meu amigo fez. E a resultante, ó, R, resultante, que é o que fez a final dos dois vetores. Então, compor os vetores, composição de vetores, é juntar dois ou mais vetores para chegar num resultado, numa resultante. E decomposição de vetores é o contrário. Vamos supor que eu tenho uma resultante apenas e eu quero achar quais são os componentes, quais são os vetores que estão atuando. Eu vou fazer o processo contrário. Eu vou achar esse daqui e depois eu vou achar esse daqui, que são as componentes. Então, rebobinando, na composição eu junto dois para achar uma resultante e na decomposição eu pego a resultante para achar os outros vetores. Beleza? Esse daqui a gente vai ver em outras aulas que você vai ver que vai facilitar. Vento relativo. Eu esqueci que a gente tinha o vento relativo para ver também. Vento relativo é o vento que sopra em sentido contrário ao movimento de um corpo. Se eu estou indo para frente, ele está vindo para trás. Se eu estou indo para trás, ele está indo para frente. É o vento contrário ao meu sentido. Quer ver um exemplo? Estou andando de carro na rodovia. Meu pai está dirigindo e eu estou de boinha no lado direito lá. O que eu faço? Coloco a mão para fora da janela. Automaticamente, o vento ele não vai vir nessa direção assim, ó, nesse sentido. Ele não vai bater na minha mão e empurrar minha mão para trás. Ou alguma vez você colocou a mão para fora do carro, sua mão foi para frente. Não, sua mão vem para trás. Por quê? Porque o vento relativo, ele vem no sentido contrário. No meu carro eu estou indo para frente, o vento vem para trás. Assim como, por exemplo, se o vento vem assim, ele não vai vir assim no carro, nem assim, nem de trás, né? Ele vai vir certinho. Eu estou indo pro carro para cá, o vento relativo vem contrário. Aí você vai falar, Arthur, tá, mas isso é óbvio, brother. Por que você está me explicando isso? Pera aí que você vai entender. Ó, meu avião, ele tá voando nesse sentido, certo? Ó, o meu vento relativo tá certinho o contrário, ó. Ele não tá assim, vou arriscar um X, e ele não tá descendo, certo? Ele tá o quê? Sentido contrário, certinho. Ele tá horizontal aqui e horizontal ali. Agora o meu avião aqui, ó, ele tá subindo na minha foto da esquerda aqui, ó. Ele tá subindo o quê? 20 graus. E o meu vento relativo? Meu vento relativo está descendo 20 graus. Por quê? Ele não está inclinado assim, subindo? O vento relativo tem que estar na mesma inclinação, só que no sentido contrário, descendo. Beleza? Ele vai na mesma direção, só que no sentido contrário. Então, se eu estou subindo a 20 graus, meu vento relativo está descendo. Se eu estou me deslocando para frente, meu vento relativo está para trás. Se eu estou me deslocando para trás, meu vento relativo está para frente. Sem segredo nenhum. E aí a gente fala de velocidade relativa, que eu acho que é uma coisa muito simples de entender. Estou andando com o meu carro na rodovia a 20 km por hora. E o cara da frente está andando a 30 km por hora. Eu não estou a 30 km de relação. Se ele está se deslocando a 30 km por hora e eu a 20 km por hora, a gente tem uma velocidade relativa de 10 km por hora. Porque é a nossa diferença, né? Ou seja, se eu estou no mesmo sentido, eu subtraio, ao menos aqui, ó. 30 menos 20 deu 10. Mas se eu estou em sentido oposto? Por exemplo, esse carro está indo para lá, esse carro está vindo para cá. Se esse carro está indo a 20 por hora e esse carro está vindo a 30 por hora, se um bater com o outro, como eles estão em sentido contrário, o que eu faço? Eu somo. Então, eles estão em velocidade relativa de 50. Então, para você não esquecer mais, velocidade relativa de um veículo, de um automóvel, de uma aeronave. Estou no mesmo sentido? Subtrai. Estou em sentido oposto? Somo. 30 menos 20, 10. Mesmo sentido. Sentido oposto? 30 mais 20, 50.
sem segredo nenhum, beleza? E aí, isso daí é tudo que a gente viu nessa aula. Eu espero ter ajudado vocês e vamos para a próxima aula para a gente pegar firme aí nas matérias e ser aprovado na banca, ou aprender mais, ou continuar rebobinando a fita igual vocês estão. Beleza? Até a próxima, então.